Bom dia, boa tarde, boa noite, YouTube, com os youtubers do canal. Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou mostrar como vocês podem montar uma fonte simétrica. Não vai ter um circuito pronto porque eu não tenho todos os materiais, mas já dá para ter uma boa explicação. As fontes simétricas elas são usadas basicamente em amplificadores operacionais, aonde você precisa ter uma tensão positiva em corrente contínua e uma tensão negativa também em corrente contínua. Aqui tem um circuitinho básico de como mostra. A tensão positiva passa pelo resistor 1, vem no 0, vai para o resistor 2 e entra na tensão negativa. E aqui seria a referência dele no circuito. E aqui também tem uma outra referência a respeito na entrada positiva no amplificador operacional. E nesse diagrama ele mostra como que funciona essa fonte simétrica. Numa fonte normal, sem assimetria, a forma de onda está sempre no lado positivo e ele se divide em dois. A primeira parte aqui na parte ascendente da senoide e depois na parte descendente da senoide. E aí os valores se dividem. Vamos supor, se você tem 10 volts no total, é 5 aqui e 5 aqui. E a mesma coisa aqui. E na fonte simétrica vai acontecer a mesma coisa, só que ela vai partir do positivo, volta aqui nessa linha do gráfico, que eu creio que seja o eixo das ordenadas ou abscissas, não tenho certeza disso, mas eu coloco na descrição do vídeo. E depois ele entra na parte negativa, vem, volta e assim sucessivamente. E numa fonte simétrica vocês podem utilizar de voltagens a partir de menos 3 mais 3 volts até de menos 18 mais 18 volts. Ou vocês podem também utilizar de menos 6 volts para mais 6 volts, ou menos 12 volts mais 12 volts. E aí vocês podem utilizar o transformador que vocês quiserem. Aí vai depender da aplicação que vocês vão utilizar. E aqui vamos começar a mostrar um circuitinho básico de como que ele funciona. Na realidade, o que vocês vão fazer? Vocês vão montar duas fontes utilizando o mesmo transformador. E aqui no caso temos um diodo, o D1, o D2, o D3 e o D4, um N4002, ou vocês podem utilizar também um N4007, que não tem problema nenhum. Tem um capacitor, o C1 e o C2 de 1000 microfarads, que vamos supor, você monte uma fonte simétrica de 12 volts, menos 12 volts, aí vocês têm que utilizar o capacitor de 1000 microfarads de 35 volts para cima.
Você pode ter 35, 50, não tem problema nenhum. Só vocês não podem utilizar um capacitor de voltagem menor em relação à fonte que o transformador vai oferecer. E aqui temos um CI1, CI2, a linha 78XX, que é o regulador de tensão. E vamos pegar um exemplo aqui, depois eu volto no circuito. O LM7812, na qual ele parece muito com um transistor de potência, mas ele é um regulador de tensão. E aqui, de acordo com a pinagem, o 1 é a entrada da voltagem, o pino 2 é o GND ou terra, o 3 é a saída. Normalmente essa aba é ligada nesse pino do meio. E o mais importante de tudo, quando vocês forem montar esses reguladores de tensão, utilizem dissipadores de calor, porque ele vai puxar muita corrente. E aí o que vocês fazem? Fazem furo. Depois que fez o furo, aqui já que foi tirado de um equipamento que estava fora de uso. É o que vocês fazem? Coloquem uma pasta térmica. Aqui não tenho para demonstrar, mas dá para ter uma ideia. Vocês utilizem uma folhinha de mica para fazer o isolamento. E junto com um parafuso com uma argoelinha de plástico para fazer o isolamento dessa aba em relação ao dissipador de calor. E utilize sempre um parafuso que permita utilizar uma porca. Não utilize aqueles parafusos com rosca soberba, que se precisar fazer uma manutenção, a rosca vai embora muito rápido. Bom, voltando aqui, e aqui temos o capacitor de 10 microfarads, o C3 e o C4, que também precisa ser de uma voltagem maior, para que não haja a queima do componente. E o D5 e o D6, que são diodos você pode utilizar diodos Zener, ou que nem está aqui, o N4002, para evitar que a corrente vá e volta no circuito, ocasionando queima de capacitor, regulador de voltagem, o transformador. O que na realidade são as duas fontes que elas estão associadas em série. E aqui está a referência da tensão positiva, aqui a referência do 0 volts e aqui a voltagem negativa. E aqui está o exemplo de uma plaquinha de circuito impresso que vocês podem montar. Mas antes, se vocês quiserem copiar o diagrama, pausa o vídeo e copiem o diagrama. E aqui está a plaquinha de circuito impresso. Note que essa área ela demanda muita corrente, e
E o importante, sempre use transformadores com tap central no secundário. Esse cabinho preto, ele que vai dar referência na hora de vocês montarem a fonte. Essa parte vai ser para a fonte 1, essa parte será para a fonte 2. E aqui que vai ter a associação em série das duas fontes. E aqui no primário não tem problema de ser 110 ou 220, que aí vocês utilizem uma chave para fazer a seleção de voltagem da onde vocês vão utilizar a fonte. E não utilizem fonte transformadores sem o tap central, porque senão, nesse caso desse transformador, a fonte simétrica não vai funcionar. E nesse caso temos um transformador meio especial, onde tem no seu secundário duas saídas com tap central. E aqui tem uma observação. Uma possibilidade interessante consiste em agregar um LED em série com um resistor de 3,3 kΩ de meio watt em paralelo com uma das saídas para monitorar o funcionamento da fonte. E no caso dessa fonte, aqui, se quiserem reproduzir a plaquinha de circuito impresso, pausa o vídeo e copiem a plaquinha. E nesse caso, nós temos, vamos pegar um exemplo que a gente tem aqui. O material que vai ser preciso: o CI1, o CI2, o 7812. Vamos fazer uma fonte de mais 12, menos 12 volts. Reguladores de tensão, o 7812, que está aqui. O D1 a D6, um N4002 ou 4007, se vocês tiverem dificuldade para encontrar o material. Os capacitores, o C1 e o C2, 1000 microfarads, eu recomendo de 50 volts. O C3 e o C4 de 10 microfarads, também de 10 volts. Transformador com enrolamento primário em conformidade com a rede local e secundária de acordo com a tensão desejada. Aí tem os diversos: placa de circuito impresso, radiadores de calor ou dissipador de calor para os reguladores de voltagem, uma caixa para montagem, bornes isolados de cores diferentes, cabos de força, fusível de 500 mA, suportes, fios, soldas, interruptor geral e LED indicador. E vocês vão encontrar na internet N modelos de fontes simétricas. Aqui temos um outro caso, que temos esse transformador, que aqui o J1 é esse cabo amarelo, o J2 é o cabo preto, o J3 é a saída para a voltagem negativa. E nesse caso temos aqui a entrada do transformador na parte secundária, a ponte retificadora, o D1 e o D4, nesse caso pode ser um N4001 ou 4007,
2 capacitores de 1000 microfarads, resistor 1 de 10K, resistor de 2 10K, e eu sugiro utilizar um resistor de fio a partir de 5 watts. Se vocês utilizarem como eu utilizo em outras montagens, um resistor de 1,1 quarto de watt, o resistor vai queimar. Aí, se você utilizar o de 5 watts, seria esse resistor de fio, ele é verdinho, você tem mais segurança. E aqui tem a associação, os reguladores de tensão e os capacitores de 100 nanofarads. E tanto, deixa eu voltar aqui, o transformador vem com 110, 220, abaixo para 12 volts. Aqui tem a parte de retificação, onde vai transformar a corrente alternada em corrente contínua. O C1 e o C2 são os capacitores para estabilizar a tensão, que vai passar pelo regulador de voltagem. O C3 e o C4, eles vão ser os capacitores de desacoplamento. E o D5 e o D6 serão os diodos para evitar que a corrente circule nos dois sentidos, para evitar a queima do conjunto em geral. E a mesma coisa vale aqui. A ponte retificadora, os capacitores, os resistores, os reguladores de voltagem, o C3 e o C4, e aqui a saída positiva, de voltagem positiva, o terra e a saída de voltagem negativa. E aqui temos umas formas de ondas. Se vocês utilizarem apenas um diodo retificador, ele vai apenas admitir ar na parte positiva. Aqui temos uma fonte com uma ponte retificadora com um capacitor de estabilização de tensão e um resistor de carga que simboliza o equipamento que está ligado nele. E aqui somente a parte positiva também vai interessar. O que acontece aqui quando retifica? Ele não fica completamente reto, como uma linha contínua. Ele sempre apresenta essa variação, que essa aqui é chamada de tensão de Ripple. E quanto menor essa tensão de Ripple, melhor para a fonte, melhor para os equipamentos. E aqui temos um aspecto dos diodos retificadores, que eles são pretinhos, com um anel prateado neles, que simboliza, que nem está aqui embaixo. Esse anel prateado é referente à parte negativa, e aqui é o positivo e aqui é o negativo. E aqui é a ponte retificadora. Aqui é a parte positiva, a parte negativa e entrada do transformador, ainda em corrente alternada. E aqui a pinagem, que nem eu já mostrei, do 7812. Entrada, terra e a saída. E aqui vale uma informação muito importante. A entrada de voltagem máxima que esse CI ele aguenta, ele suporta, é de 35 volts. A corrente máxima é 1 ampere.
e a tensão de saída é 12 volts. E essa tensão é sempre fixa, sem regulagem. E se vocês quiserem uma regulagem de tensão, basta utilizar o LM317, que aí ele propicia a regulagem de tensão, na qual já foi feito algum vídeo a respeito disso. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Bom, e aqui temos um regulador de tensão, o LM7912, que é praticamente a mesma coisa desse, só que eu não tenho um aqui para mostrar, mas o é o terra, que está ligado nessa aba, o 2 é a entrada, que a tensão entra por aqui e sai no pino 3. E as características deles de entrada de tensão máxima, corrente máxima e tensão de saída são praticamente as mesmas. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, dê like, curtam, compartilhem o vídeo e indique o canal para um amigo para ajudar no crescimento do mesmo. Muito obrigado por assistir.